Olá, irmãos, olá, irmãs. Stefano Aquino aqui novamente. Vou gravar novamente essa mensagem porque a live que eu fiz domingo, dia 9 de julho de 2023, há 2 dias atrás, quando eu fiz a live através do meu notebook e infelizmente o áudio saiu com algumas falhas, então muitas palavras foram comprometidas, atrapalhando um pouco da mensagem, então eu vou gravar novamente. Hoje é dia 11 de julho de 2023, terça-feira, 10h15 da manhã. E esse vídeo é muito importante para que as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo. Na verdade, o que se iniciou em 2020. 2020, pessoal, foi o ano que tudo deixou de ser teoria e passou a ser realidade. E quando disseram que o que ia acontecer em março de 2020, que iam fechar tudo por causa de um problema mundial e que fechariam tudo por inicialmente 4 semanas, e vocês sabem que não foram só 4 semanas, foram 2 anos. Quando eu fiquei sabendo pela minha empresa, quando eu cheguei na empresa no dia 16 de março de 2020, uma segunda-feira, eles já tinham noticiado na mídia que iam fechar. Só que quando eu cheguei na minha empresa e eles confirmaram que nós fecharíamos também na quarta-feira, dia 18, eu perguntei para minha gerente, comentei com ela, na verdade, é verdade que que eles vão fechar tudo e vocês vão fazer isso mesmo? Stefano, não tenho o que fazer, todas as empresas vão fazer isso, vocês vão passar a trabalhar em home office. E eu falei, eu não acredito que vocês vão fazer isso. Vocês vão aceitar que eles fechem tudo por 4 semanas. Vocês já pararam para pensar o que isso vai acarretar para as pessoas, para o povo normal? Eles vão afetar a economia mundial de todos os países, de todas as nações. Vocês não podem aceitar isso. Na hora foi a primeira coisa que eu pensei. E aí me disseram, Stefano, já foi decretado, vai ser feito e não temos o que fazer. Prepara tuas coisas, organiza a tua agenda, vê o que está pendente, tenta agilizar até quarta-feira. E depois vocês vão começar a trabalhar em casa, em home office. Na mesma hora eu pensei, eles vão aprontar alguma coisa, porque não é possível que eles fechem tudo por 4 semanas. 4 semanas é um mês, eles vão afetar a economia mundial. Na mesma hora eu pensei, alguma coisa vai acontecer. Dali em diante comecei a procurar informações na internet e muito rapidamente eu já encontrei informações no YouTube, através de alguns canais, e tudo que esses canais diziam lá em março de 2020 aconteceu e está acontecendo, pessoal. Então a gente não tem mais dúvidas, está tudo escancarado aí para todo mundo ver. E
Como eu já tinha percebido isso lá em março de 2020, agora está completando mais de 3 anos, eu comecei a estudar e buscar informações para ver se realmente isso poderia acontecer. E aconteceu, e nós temos provas de tudo. Eu, principalmente, tenho prova de tudo. Eu tenho tudo registrado no meu computador, nos meus usuários da internet, no meu YouTube, nos meus favoritos do navegador. Tem tudo separado por pastas e por assuntos e por meses também. Então eu tenho tudo catalogado, eu tenho todas as provas, eu tenho todas as informações. E agora em 2023, depois de tudo que vem acontecendo, nós conseguimos juntar o quebra-cabeça e nós já sabemos o que eles vão fazer. Bom, nós já sabíamos, né? Só que nós não acreditávamos que seria possível e nem como eles fariam. Então, agora a gente já não tem mais dúvidas, nós temos todas as informações. Infelizmente, pessoal, o que vem aí é um sistema autoritário e vão usar toda a tecnologia que tem disponível hoje no mundo para tornar o povo cada vez mais dependente do sistema. E nós já sabíamos que eles iam tentar implantar um sistema igual ao da China, que é um sistema de crédito social, onde eles controlariam todas as informações de todas as pessoas do mundo. Só não entendíamos como isso ia ser feito, no geral, assim, né, qual era o plano final deles. Então, dentro do sistema de crédito da China, que eles usam aplicativos lá, eles colocaram um sistema de crédito social, um sistema de controle de saúde e um sistema de score, tipo o que foi introduzido aqui no Brasil como CPF, o score que foi implantado no CPF, nada mais é nada além do que uma preparação para esse novo sistema que será implantado. Como funciona na China, vai funcionar no mundo inteiro. Até porque a China já tem uma previsão dela se tornar uma líder mundial, ultrapassando os Estados Unidos, que é o líder atual até o momento. E como eu encontrei muitas informações, pessoal, e eu tenho certeza do que eu estou falando, não é mais uma teoria, está tudo aí escancarado para quem quiser saber. Só que como eu organizei tudo em pastas, tudo em playlists, eu tenho tudo organizado, e eu estudei muito sobre isso nesses 3 anos. Veja bem, pessoal, eu não sou mais uma pessoa que viu alguns vídeos na internet e acha que uma situação pode acontecer. Não. Eu sou analista de sistemas, eu tenho 27 anos na área de tecnologia. Também trabalho com Corel e Photoshop há 25 anos. Então eu tenho experiência em 2 áreas, publicidade, propaganda e marketing, e também na área de tecnologia. Sendo que na área de tecnologia eu fiz faculdade, eu me formei, eu tenho diploma. Eu sou bacharel em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu não estou falando das minhas qualificações para me engrandecer ou alguma coisa do tipo. Não. É importante que vocês saibam da minha experiência. Por quê? Porque eu sou um especialista em análises, pessoal. Se eu analiso sistemas complexos de informática ou na área de tecnologia, eu posso analisar qualquer tipo de sistema. Sistema religioso, sistema político, sistema financeiro. Então, a análise que eu fiz é verídica. Foi uma análise que eu fiz durante 3 anos, assistindo tudo quanto é tipo de vídeo, live, canais no YouTube. Eu sei quais são os canais que são de esquerda, de direita. Eu sei quais são os canais que estão falando a verdade, que estão tentando alertar o povo.
Eu sei quais são os canais que falam de Deus, que falam da palavra, né, dos cristãos. Eu estudei sobre tudo, pessoal. Geopolítica, eu tenho informação em todas as áreas. E está tudo organizado em playlists dentro do meu canal no YouTube, Stefano Aquino. Então, pensando assim, friamente, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a importância do estudo que eu fiz. Eu acredito que existem pessoas especialistas em várias áreas. Médico, e existem várias especialidades dentro da medicina. Os advogados, magistrados, são especialistas na área da advocacia e assim por diante. Então, o que eu quero frisar para vocês, pessoal, eu sou um especialista em análise e desenvolvimento de sistemas a partir dessas análises que foram feitas. Então, eu sei procurar as informações, eu sei que eu preciso ter prova de tudo que eu estou falando, e foi por isso que eu demorei mais tempo para poder começar a falar sobre isso na internet e no YouTube, porque eu não queria ser mais um falando sobre o mesmo assunto. E também não quis criar um canal no YouTube antes, que eu poderia ter criado em 2020, porque eu entraria numa roda do sistema que aconteceu com a maioria das pessoas que tem canal no YouTube. As pessoas estão muito preocupadas em engajamento, em curtidas, em comentários e em seguidores, porque elas entenderam como funciona o algoritmo das plataformas, do Google, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, tudo. As pessoas entenderam como funciona e o que acontece. Quando uma começa a falar sobre um assunto, todos começam a fazer vídeo da mesma forma. Eu não quis entrar nessa situação. O meu negócio era entender o que estava acontecendo. E durante 2 anos, de 2020 até 2022, durante 2 anos, eu tinha muita informação, mas ainda assim tudo parecia uma teoria. Mesmo eu sabendo que já não era uma teoria, mas não tinha como provar. O que aconteceu de 2022 para 2023? Em fevereiro de 2022, eu tive acesso a um canal de um senhor de idade. Ele tem mais ou menos em torno de 60 anos. E é um senhor que estudou por 30 anos junto com pessoas importantes, judeus messiânicos, que são os judeus que acreditam no nosso Messias, Jesus Cristo. Então, para quem não entende, existem vários tipos de judeus, vários tipos de muçulmanos, assim como na nossa religião cristã existem várias denominações. Assim acontece em outras religiões também. Então esse senhor estudou com judeus messiânicos, judeus que confiam e acreditam no nosso único Salvador, que é Jesus Cristo. Qual foi o estudo que ele concluiu e nos passou? E eu paguei a plataforma fechada. Então as informações que eu tenho, além da geopolítica e de tudo que eu estudei sobre religiões e política e geografia, história, tudo que eu estudei, a maioria dos canais tem todas as informações porque as informações foram veiculadas na mídia. Isso aí é uma parte. Só que o que comprova tudo isso? Esse estudo desse senhor é um estudo bíblico. Segundo o que ele fala, é um estudo que Daniel montou na época que ele estava na Babilônia. Daniel montou uma escola de estudo sobre astronomia. Não é astrologia, é astronomia. O que é isso? Estudo das constelações e dos alinhamentos que acontecem no céu, pessoal. Só para lembrar vocês, em Gênesis, no início, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no 4º dia, Deus criou
o céu, os astros, né, o sol e a lua, as estrelas, as constelações, para que servissem de sinais para nós, tanto para identificar para que a gente identificasse, né, os tempos, tanto como o dia, né, as fases da lua, as estações do ano, mês, ano, tudo isso. Só que isso é o que diz na Bíblia. No quarto dia da criação, Deus criou os astros, as constelações e as estrelas para que servissem de sinais para nós. Só que essa questão de sinais vai muito além de determinar dia, mês e ano e estações do ano. O Criador, pessoal, ele é tão maravilhoso que desde o início, veja bem, ele criou no quarto dia da criação. Então, desde o início, ele criou uma estrutura no céu para que os alinhamentos dos astros nos passassem informações. Só que isso nunca foi nos ensinado, isso foi ocultado de nós, tá? E eu tive acesso a esse estudo. Eu estou estudando há 1 ano e 5 meses com esse senhor. E o estudo desse senhor mostra exatamente o período que a gente está vivendo na história da Terra, pelos alinhamentos e por todas essas configurações e essas informações que foram passadas para os judeus. A gente consegue determinar exatamente a época que a gente está vivendo, pessoal. E o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente está dentro de Apocalipse. Ele iniciou em 2017. Nós temos o sinal da Virgem, que fala em Apocalipse 12, versículo 1. Está escrito na Bíblia que o apóstolo João viu um sinal que seria dado no céu no futuro. E esse sinal foi dado no dia 23 de setembro de 2017. Que sinal é esse, Stefano? Se vocês pegarem a Bíblia e abrirem na parte do Apocalipse, Apocalipse 12, versículo 1. O que diz lá, Stefano? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse sinal foi dado no dia 23 de setembro de 2017. É possível ver através de alguns aplicativos. Eu vou passar para vocês depois. Um deles é o Stellarium. A gente costuma utilizar esse aplicativo, mas existem vários que vocês podem confirmar essas informações. Abrindo o aplicativo Stellarium, vai aparecer no dia que vocês acessarem, né? Vai aparecer uma configuração no céu diferente, né? Depende da hora e do dia que tu acessa. Mas na primeira tela, quando a gente abre o aplicativo, aparece uma numeração embaixo do lado direito, que no caso seriam as horas do dia, né? Clicando ali na hora, vai abrir uma opção do dia. Aí vocês vão ver, vai aparecer o dia que vocês vão estar acessando e a hora exatamente, os segundos, tudo ali direitinho. Basta vocês ir na parte da data e trocar para o dia 23 de setembro de 2017 e dar um buscar. A tela do aplicativo vai atualizar e vai mostrar o que estava sendo mostrado nesse dia 23 de setembro de 2017. É incrível, pessoal. Esse estudo é incrível, incrível. Tem todas as informações no céu, pessoal. O Criador desenvolveu uma estrutura para registrar tudo o que acontece na Terra e o que aconteceria, pessoal. Durante todo esse tempo está tudo sendo registrado. E nós temos informações sobre tudo o que aconteceu, pessoal. Especialmente sobre os eclipses, que são mensagens para vários povos, tanto para Israel como para a Europa, para os Estados Unidos, para os gentios. Tem informação para todo mundo, pessoal. E nesse curso esse senhor ensina tudo. Ele passou 30 anos estudando desde criança. O pai dele começou a ensinar para ele.
E em 2015, mais ou menos, ele concluiu esse curso, pessoal, esse estudo, e começou a falar no YouTube tudo o que aconteceria. Esse foi o primeiro sinal, 23 de setembro de 2017. Um outro importante fala sobre o primeiro selo do Apocalipse, o outro fala sobre o segundo selo do Apocalipse, e o outro fala sobre o terceiro selo do Apocalipse, sobre o quarto, sobre o quinto, sobre o sexto. Só que eu não vou entrar em detalhes de todos agora. Eu só vou falar que o primeiro selo para vocês, no dia que começou esse problema mundial lá na China, foi dado um sinal no céu, pessoal. E ele já tinha essas datas. Então tudo bate, porque ele já tinha os estudos e já tinha a previsão de quando aconteceria, e ele acertou todos os sinais. Então, esse problema mundial que começou em 2020 é o primeiro selo. O segundo selo, esse conflito da Rússia e da Ucrânia, tem um sinal no dia 24 de fevereiro de 2022. Tem um sinal do terceiro selo, já foi aberto. E aí nós estamos para abrir o quarto selo, pessoal. É muito sério o que eu estou falando. Depois vocês procurem na Bíblia o que é o primeiro selo, o segundo, o terceiro e o quarto. Nós sabemos até quando vai ser o sinal do sexto selo, pessoal, que é o mais importante de tudo. Só que tem coisas que eu não posso passar abertamente nos aplicativos, nas redes sociais. Mas o que tem a ver o estudo dele com o que aconteceu em 2020, o que vem acontecendo no mundo, o que tem a ver com geopolítica, com as religiões, com... Onde é que tu quer chegar, Stefano? A questão é o seguinte, pessoal. Lá em 2020, quando eu comecei a procurar informações sobre o que ia acontecer, eu achei muita informação. E eu resumi aqui algumas coisas que eu já sabia em 2020 e que se tornaram reais agora, até 2023. Lá em 2020, em março de 2020, eu busquei informações no canal do Olavo de Carvalho. Em um dos vídeos, o Olavo indicava um outro canal, da Débora G. Barbosa. E eu fui assistir os vídeos da Débora G. Barbosa. Ela é uma brasileira do Paraná que foi estudar na Europa, fala 6 idiomas, pós-graduada, fez doutorando, se formou agora há pouco tempo. Ela estudou muito, pessoal, ela tem muita informação, ainda mais que ela teve acesso a bibliotecas tanto nos Estados Unidos como na Europa, em Manchester, onde ela estudava. Ela conseguiu acesso a livros, ela mostrou nos vídeos dela, acesso a informações que nós não temos aqui. E graças a ela a gente conseguiu obter muitas informações, assim como outros canais já vinham falando também sobre o mesmo assunto, pessoal. Quais eram esses assuntos, pessoal? Que nós já sabemos desde 2020. Tem um vídeo dela lá no canal que fala como aconteceria a terceira guerra mundial. Um vídeo de abril de 2019. Vejam bem, pessoal. Eu estava pesquisando informações em março de 2020 e ela já tinha vídeo no canal dela de abril de 2019 falando que ia acontecer uma terceira guerra mundial e que ia iniciar pela Rússia. O que aconteceu em 2022? 3 anos depois do que ela falou, aconteceu. Então ela já sabia, porque realmente as informações delas eram extremamente confiáveis. Falava sobre o ID 2020, falava sobre crédito social mundial, sobre uma moeda única mundial, sobre uma renda básica universal, sobre o fim do dinheiro de papel. Olha só, tudo isso aí a gente já sabia em 2020. Uma nova religião mundial, pessoal. Uma nova ordem mundial. Isso aí eu estou listando os tópicos dos assuntos que nós já sabíamos desde 2020. Aquecimento global, que depois eles mudaram o nome para mudanças climáticas. Eu vou explicar isso para vocês.
rapidamente. The Great Reset, ou o Grande Reset, o que eles pretendem fazer com isso? Quarta Revolução Industrial e como isso vai mudar, está mudando o mundo, né? Fiz um resumo aqui. Tá. Mas os dois principais tópicos que iam realmente influenciar e por onde eles iam agir e trabalhar em cima da população, os dois principais tópicos é controle de doenças que iam aparecer, né? Pandemias, epidemias, essas coisas, e mudanças climáticas. Por que esses são os dois tópicos? Resumindo tudo que eu falei antes ali, que eu listei, todos os assuntos, todos os tópicos têm a ver com esses dois motivos: controle de doenças e mudanças climáticas. Por quê? Porque eles sabiam que isso ia começar a acontecer na parte de doenças e epidemias e pandemias. Tá? Já está mais do que provado que essa situação aconteceu propositalmente. Tá? Porque qual é a finalidade, Stefano? Eles querem, no final, pessoal, instalar um estado de controle total e absoluto sobre o povo. Como é que eles vão fazer isso? Limitando o acesso das pessoas ao trabalho, que torna as pessoas dependentes do Estado, acabando com o dinheiro de papel, transformando tudo em transações digitais. As mudanças climáticas que eles sabiam que ia acontecer. E para nós só faltava saber como eles sabiam e que mudanças eram essas que iam acontecer no clima. Aí que vem a importância do estudo desse senhor. Como está tudo escrito no céu, nas estrelas, nas constelações, no alinhamento, ele prova que de tempos em tempos Deus ele manda que algumas coisas aconteçam no clima. Então eles já sabiam porque eles tinham essas informações, e nós não sabíamos porque nós não tínhamos. Mas graças ao canal desse senhor, que ele ensinou tudo, e eu estudei com ele por 1 ano e meio quase, todos os dias, eu assisti todos os vídeos dele. É muito sério, pessoal, as informações que ele nos passou, e graças a ele a gente tem certeza do momento que a gente está vivendo. Existem, inclusive na Bíblia, eventos cíclicos determinados pelo Criador. Então, de tempos em tempos, acontecem eventos que atingem o clima e que mudam tudo na estrutura da Terra. E nós já sabemos quando isso vai acontecer. A previsão, né, o dia exato a gente não sabe, mas a previsão é para breve. A elite, como sabe disso, aproveitou para criar uma situação envolvendo isso e fazer com que o povo se torne mais dependente ainda do Estado. E como eles vão controlar tudo isso? Como eu falei antes, vai ser um sistema tipo o que já foi testado na China. A China é um campo de teste, pessoal. Tudo que está acontecendo lá, eles querem que aconteça no mundo. Então, o sistema de crédito que acontece na China, primeiro eles começaram dando crédito para as pessoas. Então, por isso que se chama sistema de crédito social. Depois, com esse evento que aconteceu, isso foi iniciado em 2014, tá, pessoal? Lá na China. Depois, com o problema de 2020, eles fecharam tudo, eles incluíram o controle sanitário dentro da mesma carteira. Então, eles têm controle de todas as informações da pessoa, tem controle bancário e tem controle sanitário. O que eles fizeram e querem fazer conosco também? Eles querem fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais pobres e dependentes do Estado. Quem é rico vai ficar mais pobre. E quem é pobre, né, infelizmente vai se tornar miserável. Eu sei que as informações que eu estou passando são chocantes, são terríveis. É chato de saber isso. Para quem não está ligado no que está acontecendo, é muito chato de saber isso.
mas é uma situação que eles inventaram, pessoal, de propósito. Então, para quem acredita em esquerda, em direita, isso não existe, pessoal. São dois braços do mesmo sistema. Eles fingem uma briga que não existe. Está aí o Fórum de São Paulo, que é uma prova disso. O Fórum de São Paulo foi criado em 1990. E lá, quando eles criaram, existiam políticos de todos os lados, esquerda e direita. Fernando Henrique, junto com todos do PT, todo o pessoal, todos eles envolvidos, inclusive com os futuros presidentes de países da América Latina. O plano deles com o Foro de São Paulo, lá em 1990, era para que 30 anos depois eles conseguissem colocar na presidência de todos os países da América Latina os presidentes de esquerda e presidentes do Foro de São Paulo. E o que aconteceu agora em 2022? Pessoal, eles conseguiram. Eles tomaram conta da América Latina. São todos países com presidentes de esquerda. O único que não é de esquerda e não é a favor do sistema é o Uruguai. Tem mais um outro lá, próximo da América Central, que eu não lembro qual é o nome. Mas o plano deles de 30 anos atrás, pessoal, deu certo e eles conseguiram. Eles já sabiam que iam conseguir, né? Porque eles recebem incentivos e recebem dinheiro de fora. Eu não posso falar quem são os investidores, mas eu já organizei meu canal no YouTube. Tá tudo separado nas playlists por assunto. Nessas playlists, pessoal, eu resumi os melhores vídeos de todos esses 3 anos. Então, primeiro eu acompanhei dezenas, centenas de canais. Depois eu entendi quem estava falando a verdade e quem estava só postando para conseguir engajamento e seguidores. Então o que está lá é o resumo do resumo. Tudo que vocês precisam saber está lá. Tem playlist falando sobre o crédito social mundial. Tem playlist falando sobre a nova ordem mundial. Eles já sabem para quem vai ser passado a nova ordem mundial e quem são os países envolvidos. A terceira guerra mundial está para acontecer, pessoal, vai ser em breve. Por que vai acontecer a terceira guerra mundial? Para eles decidirem entre aspas, né? Já está decidido. Para mostrar para o mundo quem vai ser o vencedor e quem vai assumir a nova ordem mundial. Só que isso já está decidido. Para quem estudou sobre a primeira e a segunda guerra mundiais, sabe que eles provocam uma situação no mundo para decidirem os dois lados do que vai acontecer, né, do conflito. Eu não posso falar a palavra com G, pessoal, porque senão eles derrubam o vídeo da plataforma. Então, na primeira guerra mundial, se vocês estudarem, procurarem informações, eles criaram uma situação no mundo para que decidissem os dois lados. Existe um pessoal que fica do lado dos Estados Unidos, da ONU, da União Europeia. E o outro lado é o lado praticamente do Oriente, que são os países mais totalitários de esquerda e comunistas. Isso aconteceu na primeira guerra mundial, aconteceu na segunda guerra mundial. Todas elas foram organizadas e premeditadas, todas elas têm uma intenção final. E a terceira G, que vai acontecer agora, também já foi premeditada. E o que aconteceu com o conflito da Ucrânia e da Rússia? Eu falei para muitas pessoas, isso ainda não é a terceira G. A terceira guerra mundial vai ser muito pior do que isso. Isso é apenas o início para decidirem quem vai ficar de cada lado. E nós já temos quem são os dois lados, né, pessoal? De novo, os Estados Unidos de um lado, União Europeia, a OTAN, Canadá. É fácil de identificar, pessoal, quem é que está de um lado e quem é que está do outro. Do outro lado tem a Rússia, a China, o Irã, Coreia do Norte. Então isso aí tá para acontecer, tá, pessoal? Só que foi tudo premeditado. E na previsão deles, quem vai assumir tudo isso é a China.
Imagina a China assumindo tudo, implantando o mesmo sistema que foi instalado lá, de controle totalitário. Imagina isso no mundo inteiro. Pessoal, repetindo, eu não estou falando da boca para fora, eu não sou uma pessoa que assistiu alguns vídeos e teve algumas ideias milaborantes e está falando para vocês num vídeo. 3 anos da minha vida, desde março de 2020, é só o que eu faço. É estudar geopolítica. Estudei sobre as religiões, estudei sobre a Bíblia, estudei sobre todas as culturas. A gente está, e graças ao estudo desse senhor, a gente tem certeza que a gente está dentro de Apocalipse, que as coisas começaram a se intensificar em 2017 e agora elas vão passar por um novo estágio que a gente chama, né, que está na Bíblia, são as dores de parto. Elas vão se intensificar muito até o final de 2024, pessoal. Então se preparem para a escassez de alimentos, vai faltar produto, vai faltar medicamento. Quem precisa de medicamento tem que comprar e estocar medicamento, tá? Não é uma coisa desesperadora, até porque eu descobri que o que está na Bíblia, que fala em fim dos tempos, que é Apocalipse, na verdade não é fim dos tempos, é o fim de uma era. Nós estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquário. Muitas pessoas falam sobre a era de aquário, virou moda agora falar sobre a era de aquário. Só que, como eles não seguem a Bíblia, eles não sabem o que vai acontecer. E nós que seguimos a Bíblia, nós temos todas as informações, pessoal, de como as coisas vão acontecer. Então, eu peço que vocês acompanhem o meu canal, tá? Se não quiser se inscrever, não precisa. Se não quiser curtir os vídeos, não precisa. Eu tô aqui só para passar uma mensagem, tá? Eu não tô atrás de like, eu não tô atrás de seguidores. Se eu quisesse, eu teria feito isso em 2020. E eu não fiz isso. Eu só queria saber a verdade. E nós descobrimos a verdade. E é por isso que eu tô aqui, passando essa informação para vocês. É muito sério. Eu quero que vocês protejam a família de vocês, se protejam também fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, pessoal. Principalmente espiritualmente. Procurem estudar a Bíblia. Eu tenho provas. Esse senhor, através desse curso dele, prova tudo que está na Bíblia. Inclusive tem muito mais informações que esconderam de nós. Nós sabemos exatamente o dia que o Messias nasceu. Nós sabemos, através de um sinal que foi dado no céu também, como é que os 3 reis magos encontraram a criança que tinha nascido. Pessoal, é fantástico, nós temos tudo, está tudo escrito no céu, pessoal. Assim como no céu é na terra. Então, tudo que está na Bíblia é verdade, só que todas as informações que estão lá estão numa forma simplificada. Parem para pensar, pessoal, o Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos, de 4 apóstolos. Não eram 12? Cadê as informações dos outros? Eles transformaram em livros apócrifos, né? E ensinaram para a igreja que ninguém tinha que procurar informações nos livros apócrifos, porque se não está na Bíblia não é válido. Como é que eles vão excluir, pessoal, informação de pessoas que estavam lá na época? Os livros apócrifos são livros, tem mais de 45 livros, pessoal, que não está na Bíblia. Esses livros apócrifos são livros de pessoas que estavam lá na época. Tem o livro de Enoque, que até o século XV agora, 1600, 1500 e pouco, o livro de Enoque fazia parte da Bíblia, pessoal. E eles tiraram para a gente não ter informação. Enoque foi o 7º patriarca depois de Adão. As pessoas na época de Enoque, Matusalém, várias pessoas viviam 700, 800, 900 anos, pessoal. É dito nas escrituras que Enoque viveu 365 anos e foi arrebatado, pessoal. Porque o Criador viu que ele era uma pessoa boa e que ele não deveria ficar nesse mundo. Como é que vão tirar o livro de Enoque da Bíblia? Porque eles não querem nos passar todas as informações, pessoal. Só que, como é dito também na Bíblia, que no fim dos tempos o conhecimento se multiplicaria. O que isso tem a ver com os dias de hoje? A tecnologia, pessoal. Graças à tecnologia, nós temos acesso
a muitas informações e o sistema não conseguiu segurar isso de nós por muito tempo. E a gente descobriu tudo. Então, o que eu estou falando é muito sério. As coisas vão acontecer porque nós já sabemos desde 2020. Muitas pessoas sabem, pessoal, só que o algoritmo dos aplicativos estão segurando as informações. Se falar de Deus e Jesus Cristo e se falar contra o sistema, pode esquecer, o teu vídeo não vai sair do lugar. Então, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Que vocês não aceitem mais nada do sistema, pessoal, porque no fim, o que eles querem é corromper a biologia do corpo humano, pessoal. Eles querem alterar a biologia do corpo humano para a gente perder a nossa salvação. Como assim, Stefano? Pessoal, nós temos um DNA, ele é diferente em cada pessoa e em cada DNA tem um número de registro do Criador, de Deus. E eles querem alterar o nosso DNA. Como que eles vão fazer? Adivinha? Como é que eles podem alterar o teu DNA, pessoal? Exatamente isso que está acontecendo, que começou em 2020. Então, tudo isso é uma desculpa para que eles façam o que eles têm que fazer. Porque eles sabem que tem pouco tempo e que Jesus está voltando. E que ele vai botar a ordem na casa. É muito sério isso. Para quem é cristão e entende que Jesus fez o sacrifício perfeito para alcançar a nossa salvação e nós somos salvos a partir dele, então significa que nós já temos a salvação. Ele morreu para nos salvar. Então, se nós já temos a salvação, nós só temos uma forma de perder a salvação. Se nós não seguirmos os mandamentos e se nós aceitarmos a marca da besta, pessoal. E no fim, tudo isso que está sendo criado, um pouco mais na frente, vocês vão ver que eles vão finalizar o plano deles. Tudo isso, pessoal, no final vai culminar na marca da besta. Eles vão colocar o povo numa situação de dependência do Estado. E vocês sabem que quando o povo se tornar dependente do Estado, eles vão ter que aceitar fazer qualquer coisa. Senão eles vão perder o crédito social. Eles vão perder a renda básica universal, que vai ser estipulada. E assim eles vão concluir o plano deles. A marca da besta é uma alteração genética, pessoal, no DNA. E assim, com essa alteração, a gente perde a nossa salvação. E no dia do arrebatamento, as pessoas que não tiverem o DNA intacto, o perfeito, não serão arrebatadas. Então todas as outras que tiverem o DNA alterado não vão ser arrebatadas e vão ficar aqui na terra, pessoal. E o juízo final vai cair sobre essas pessoas e muitas outras que Jesus está voltando só por isso. Para fazer se cumprir tudo que está escrito na terra e para separar o joio do trigo. Nós somos o trigo, pessoal. Todos que ainda temos o nosso DNA não corrompido, que somos ainda, né, seres limpos, seremos arrebatados. E os que ficarem aqui na terra, sinto em dizer, pessoal, mas tudo que está em Apocalipse não é uma história da carochinha. Tudo vai acontecer literalmente. Tudo que é dito em Apocalipse vai acontecer na terra, pessoal. Só que o arrebatamento vai ser antes. Nós vamos passar por uma tribulação, só que nós não vamos passar pelo juízo do Criador, que ele vai instituir na terra. O arrebatamento é a separação do joio e do trigo. Só que só vai ser arrebatado, pessoal, quem tiver com o corpo intacto, não corrompido. E é isso que eles querem fazer no final. Então é isso.
Ou vocês aceitam a marca da besta no futuro, ou vocês lutem pela salvação de vocês. É muito grave o que eu tô falando, mas é a mais pura verdade, pessoal. Eu esperei 3 anos para ter certeza disso, para poder ter coragem de falar isso. E se eu não fosse um cristão, eu não estaria gravando esse vídeo. Se eu não tivesse responsabilidade pelas informações que eu tenho, eu não estaria fazendo isso. Eu sei que é terrível, eu sei que é chocante, mas imaginem a minha cabeça sabendo isso há 3 anos atrás. Eu não queria acreditar. Passei por momentos difíceis, pessoal. Difíceis, pessoal, porque psicologicamente não tem como a gente não se abalar. Para as pessoas que viveram, assim como eu, também fui uma pessoa normal, a gente viveu a vida, né, aproveitando de qualquer jeito, sem se importar com o dia de amanhã. Imagine que agora a gente tem um futuro que já foi predeterminado pelo Criador e que tudo que está na Bíblia é verdadeiro, pessoal. E esse tempo vai culminar com essa geração. A nossa geração, pessoal, vai ter oportunidade de ver a volta de Jesus. Exatamente isso. É muito sério o que eu tô falando. Para quem é cristão, graças a Deus, né? Que o Senhor volte de uma vez para resolver tudo isso. Para quem não é, infelizmente, o que está escrito na Bíblia é tudo verdade. Infelizmente para vocês, né? Para nós é a volta do nosso Salvador. Então, o tempo da maldade está chegando ao fim e a nossa salvação será concluída com a volta do nosso Messias. É isso então, pessoal. Vai estourar aqui o tempo de gravação do celular. Um abraço, fiquem na paz do Eterno e do nosso Senhor, o nosso único Salvador, Jesus Cristo.